Olá, pessoal. Boa noite. Oiê, tudo bem com vocês? Boa noite. A galera tá entrando. Bom, gente, hoje total improviso, lugar do celular aqui, porque não tô em Campo Grande. E eu tô num lugar que, enfim, não tô com o meu tripé. Então, se por acaso cair o celular, a gente dá um jeito. Mas vai dar tudo certo, tudo certo. Só pra avisá-los que hoje não está no tripé. Então, se cair, a gente ajusta aqui, tá bom? Bom, boa noite pra todo mundo. Como vocês sabem, toda terça e quinta tem live aqui no meu Instagram, às 19 horas, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Hotel Pet Daycare, sobre essas dificuldades da área, esses desafios da área. E daqui a pouco eu vou chamar uma convidada para participar disso com vocês, para que vocês entendam essa área, que é uma área que eu não estou, né? Mas vocês vão entender quais foram os principais desafios da Luana nesse começo, né? O que ela sentiu mais dificuldade, o que ela faria diferente, o que para ela foi realmente o mais desafiador, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só me avisem se o som tá bom, por favor, porque como eu não tô com tripé, eu não consegui colocar o meu microfone. Tô tendo que apoiar o celular em um lugar, não tem como eu colocar o microfone. Então me avisem se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me escutar, se tá tudo bem. Só vou esperar vocês me darem esse ok do som para que eu continue. Tá ótimo, show, Sabrina, obrigada. Então, gente, é isso, né? Eu quero compartilhar isso com vocês para que vocês entendam quais são esses principais desafios, né? Quais foram essas dificuldades que ela teve no começo. E eu queria, primeiro, antes de chamar ela, por sinal, deixa eu só avisar ela aqui, que a gente já começou nessa live, porque eu disse que eu ia atrasar um pouquinho. Uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, gente. A gente tá com as inscrições abertas, né, pro treinamento Comece Certo Hotel Pet Daycare. E a gente, esse curso, nós tivemos no ano passado, duas turmas, tá? Duas turmas. E deixa eu só avisar a Luana aqui, que a gente já tá na live. E depois que a gente encerrou as inscrições, várias pessoas vieram, enfim, pedir para que pudesse participar e tal, isso ano passado. O que acontece? Todos os cursos do TCC, a gente dá um acompanhamento muito pessoal. Isso é algo que faz parte de mim, tá? Dá esse acompanhamento pessoal. Porque a gente quer entender cada aluno, a gente quer entender o que cada aluno precisa, a necessidade, entrar dentro da empresa do aluno mesmo, dar a mão, sabe? É exatamente isso, a gente quer dar a mão pro aluno. E, gente, é claro que a gente não consegue fazer isso com uma turma grande, a gente não consegue fazer isso com um número grande de alunos, e também a gente não consegue... a gente não consegue abrir muitas turmas durante o ano, justamente porque quando as pessoas entram, né, dentro do curso, de algum dos cursos do TCC, a gente quer poder dar todo esse acompanhamento. Isso com um número grande é impossível, e se a gente, enfim, tiver um número grande, assim, várias turmas durante o ano, fica cada vez mais complicado, né? Então, gente, o que acontece? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque, inclusive, um aluno falou isso numa conversa que a gente teve com ele. Ele disse o seguinte, ele falou, bom, na primeira vez que vocês, a primeira turma que teve do TCC, de Hotel Pet Daycare, ele falou, eu sou um pouco desconfiado, na primeira turma eu resolvi não me inscrever. Mas logo depois eu vi a repercussão, os alunos comentando, e eu vi que eu não tinha tomado uma boa decisão. Ele entrou em contato comigo, eu falei, olha, agora a turma já fechou e a gente não tem previsão. Tanto que a gente, no ano de 2019, nós só tivemos duas turmas do TCC Hotel Pet Daycare. E aí ele veio conversar comigo, eu falei, olha, realmente nós não temos uma previsão. Então ele esperou, acho que foi mais ou menos, acho que foram uns 4 ou 5 meses, tá, entre uma turma e outra. E aí ele entrou na segunda turma. Então, eu não sei que momento que você tá da sua jornada. Se você quer entrar, se você quer
você quer montar, ou se você quer agregar o seu pet shop, ou se você já tem um e não tá dando certo, não tá rolando, tem alguma coisa errada, que você não tá conseguindo rentabilizar o seu negócio. Eu não sei em qual momento você tá, mas o mais importante é que você saiba que existe um acompanhamento e existe esse curso que vai poder te ajudar para o seu próximo nível, para o seu próximo passo. Seja ele montar o seu negócio, seja ele agregar ao seu negócio, seja ele fazer o seu negócio melhorar. Porque o que acontece, gente? O mercado pet, ele simplesmente tá borbulhando. O mercado pet tá borbulhando. A gente tá num processo muito grande de crescimento. Muito grande. E quando a gente está falando de hotel pet daycare, é um tipo de serviço que ele está crescendo demais. Por quê? A humanização dos cães, né, gente? Cada vez mais os cães estão humanizados e por isso que as pessoas, elas não largam mais o cachorro no quintal quando ela vai viajar. Ela vai procurar um lugar que realmente seja de confiança. Quando ela tá saindo para trabalhar e o cachorro dela fica o dia inteiro sozinha em casa, ela se sente culpada. Ela quer uma atividade para o cachorro. Cães estressados, porque eles ficam dentro do ambiente, porque as pessoas estão cada vez mais ocupadas e elas não têm tempo de passear com o cachorro, elas não têm tempo de fazer atividades com os cães. Então, pelo fato dos cães estarem cada vez mais fechados e as pessoas sem tempo, eles começam a ficar estressados e as pessoas precisam dar uma solução para isso, que, no caso, seria um daycare, uma atividade. Então, esse serviço, ele tá eu não vou dizer no auge, mas eu tenho certeza que no ano de 2020 ele vai chegar no auge. Ele vai chegar no auge. E a questão é, quem chegar na frente bebe água limpa. Ah, Amanda, mas a minha cidade é pequena. A minha cidade é uma cidade do interior. A minha cidade, eu não sei se eu vou conseguir ter um hotel pet, um daycare aqui. Minha cidade tem, sei lá, 7 mil habitantes, 8 mil habitantes. Eu só vou te perguntar uma coisa, tem gente com cachorro na sua cidade? Tem gente que entende que o cachorro ele faz parte da família? Então você já tem público. Você já tem público, porque essas pessoas elas têm dificuldade, elas também viajam. Não importa se as pessoas moram numa cidade no interior, essas pessoas também viajam. Amanda, mas eu não tenho dinheiro para montar um negócio do jeito que eu gostaria. Eu não tenho dinheiro para poder montar um hotel lindo, maravilhoso, aquele de Pinterest, né? Aquele hotel pet de Pinterest, que é aquele gramado maravilhoso, com aquela piscina incrível, com aquelas baias maravilhosas, coloridas, aquela coisa incrível. Aí você pensa nisso. Eu não tenho esse dinheiro para montar isso, mas quem disse que precisa ser assim? E quem disse que você precisa começar assim? Né? Então, uma coisa que eu sempre falo é que muitas empresas, grandes empresas, elas começaram pequeno. Elas começaram de uma forma pequena, muitas vezes na casa, fazendo com o que elas tinham, fazendo com o que era possível naquele momento. E por que elas cresceram? Por que essas empresas elas conseguiram decolar e talvez até essas empresas viraram potências no mercado? Porque elas pensaram como empresa desde o começo e elas começaram do jeito certo. Se você começar do jeito errado, uma enorme chance é de você desistir, é de ficar difícil demais, é de você não conseguir, você não ter ajuda para você partir para um próximo nível, de você partir para um próximo passo. O que vai acabar acontecendo? Ah, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não dá certo, só foi estresse, só foi confusão, chega, eu não quero mais. Então, a maioria das pessoas que está nesse caminho, essas pessoas elas desistem pela dificuldade. Elas desistem simplesmente porque elas não sabem como corrigir os erros e elas não sabem como ir para o próximo nível. Elas não têm para quem perguntar. Então, elas acabam desistindo. E eu falo para vocês, e eu falo muito porque pelo fato da gente já estar num grupo muito grande, né? Então, no TCC Pet Shop, nós já somos mais de 250 alunos. Do TCC Hotel Pet Daycare, nós somos quase 100 alunos. Então, o que eu falo, como a gente dá esse acompanhamento, a gente gosta de conhecer o aluno, entender quem ele é e tudo mais, é que a maioria, o que tem de história, gente, de empresas que hoje são lucrativas, mas que se elas não tivessem tido uma ajuda em algum momento da jornada delas, elas teriam sido fechadas. essas empresas teriam fechado, porque elas não sabiam
como ir para um próximo nível, como corrigir um erro. Muitas vezes não sabia por onde começar. Empresas que são lucrativas hoje, que as pessoas estão ganhando dinheiro, estão efetivamente colocando dinheiro no bolso. Então, às vezes você pode fazer, mas Amanda, eu vejo que o mercado pet está crescendo, mas tem tanto pet shop fechando, tem tanto hotel pet fechando, começa e o negócio não desenvolve. Por que não desenvolve? Porque a concorrência, gente, ela está cada vez mais se especializando, né? O mercado está se especializando, está realmente se aprofundando. E quem não fizer isso, eu já falo, nem começa. Não começa porque você não vai perdurar. E quem já tá, precisa realmente se aprofundar e estudar cada vez mais, tá? Então isso é um ponto muito importante. Eu quero depois fazer uma live até um pouco mais aprofundada sobre esse assunto, porque as pessoas elas vêm no mercado pet muitas vezes pela oportunidade. Eu gosto de cachorro e tal, e também pela oportunidade. Tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Mas se você entrar do jeito errado, você não vai conseguir permanecer, vai ser muito difícil. O que acontecia só que 5 minutinhos antes de eu chamar a Luana? O que acontecia anos atrás? A galera que entrava errado, que não tinha, né, não tinha ajuda, não tinha TCC, não tinha ninguém, não tinha era da informação, não tinha internet. A galera que entrava errado, há anos atrás, essa galera, ela tinha uma margem de erro. Essa galera tinha uma margem de erro. Elas podiam errar e elas tinham tempo para consertar. Por quê? Porque o mercado não estava acirrado como está hoje. Então elas erravam, mas elas tinham tempo para consertar. Elas tinham esse tempo de conseguir errar e acertar. Levava muito tempo, mas elas tinham essa margem de tempo. Hoje, no mercado pet, não tem mais margem para erro. E eu não estou falando questão de dinheiro. Amanda, mas vamos imaginar aqui. Dinheiro não é problema para mim. Se eu errar e gastar com dinheiro e tal, tudo bem, eu tenho um caixa para isso, eu resolvo. Tudo bem, você vai resolver. Você não vai ter, talvez, problemas financeiros em relação aos erros, mas você não vai ter tempo para você permanecer no mercado. Provavelmente o mercado seleciona você, a sua empresa não vai ser selecionada, você não vai ficar nesse mercado. Porque não tem mais tempo hábil para erro. Porque errou, tchau, o mercado não escolhe mais você. Tem uma galera de concorrentes ali seus que estão se especializando e que essa galera não vai errar, ou se errar vai ser muito pouco. Então não é mais nem questão não é nem mais a questão financeira. A questão é margem para erro. Não tem mais tempo de ter margem para erro. Não dá mais esse tempo, não existe esse tempo mais. A sua empresa, ela vai estar fora. O mercado escolhe. A sua empresa vai estar fora, tá? Enfim, queria dar essa introdução aqui. Vamos chamar a Luana para que a gente converse um pouquinho como é que foi o começo dessa história dela, os desafios que ela enfrentou, quais foram os pontos cegos que ela não percebeu, ou coisas que ela imaginou que fosse acontecer e de repente aconteceram de outra maneira. Enfim, vamos conversar com ela, porque eu acho que vai ser um papo bem, bem bacana. Aqui, já achei ela. Oi! Oi, Amanda, tudo bem? Uau! E aí, tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá ótimo. Gente, eu só vou desativar os comentários, porque senão eles vão ficar no rosto da Luana e aí a gente não vai conseguir enxergar ela direito. Falar. Bom, vamos lá. Seguinte, eu quero que a gente converse com essas pessoas que estão aqui para que eles entendam esses desafios que você teve. Porque quem já começou, quem já empreendeu, sabe que você pode pensar em tudo quanto é problema possível imaginário antes. Então, deixa eu sentar aqui e pensar em tudo que pode dar errado. Vou anotar. Pode dar isso, 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 isso. Não é nem, sei lá, um terço do que realmente vai dar errado quando você entrar no campo de batalha, né? Então, é completamente diferente a teoria do que o campo de batalha. Então, hoje eu quero mostrar, eu quero tentar ajudar, de repente, algumas pessoas que estejam assistindo aqui, essas dificuldades. Eu imagino que foram várias. Então, vamos tentar pontuar, e a gente vai pontuando aqui para que a galera entenda. Então, vamos lá. Primeiro, assim, qual foi a sua principal dificuldade em relação ao mercado? Quando você montou, ainda não estava não se falava tanto em hotel, pet daycare. Ainda era um desafio, né? Como é que foi isso? Ainda era um desafio, e assim, Amanda e todo mundo, né? A gente às vezes tem costume de falar, é para todo mundo que eu tô falando. O grande desafio
na época que eu abri, era porque a questão de creche era nova, realmente, era assim, um conceito que estava sendo introduzido. Eu sempre gosto de falar que nas grandes capitais, São Paulo, Rio, a gente tem vários lugares em Belo Horizonte que já estão lá para frente, Santa Catarina, assim, alguns lugares, e essa questão de creche, de hospedagem, já são um pouco maiores, tem mais procura, até pela quantidade de pessoas, algumas dessas cidades são turísticas, enfim, tem outros fatores que interferem. Mas assim, tanto na minha experiência aqui em Campo Grande, quanto olhando o mercado como um cenário geral, na época que eu iniciei, era novo, principalmente o conceito de creche, tá? Hotel, muitas pessoas estavam começando a mudar, mesmo em clínica que internava, estava tentando mudar, fazer um espacinho mais atrativo para o cão, para ele não ficar só confinado, mas ainda era uma situação nova, né? As pessoas estavam se acostumando ainda com essa ideia de que um espaço para o meu cão passar o dia, para ele se divertir, né? Para ele ter comandos, para ele ser educado, era uma coisa nova. Então, assim, a grande dificuldade nesse início foi também, não vou nem dizer assim, atrair o público, foi educar o público, né? Assim, as pessoas que a gente gostaria que contratassem o nosso serviço. Foi mostrar para elas que existia uma oportunidade para elas no mercado, que nós estávamos chegando e que era uma coisa muito boa para os cães. Porque às vezes as pessoas também têm essa dúvida, sabe? Tá, tem muito hotel, muita creche por aí, mas isso é bom pro meu cachorro, né? Será que isso é um serviço bom para mim? Eu me adequo, né, a esse tipo de serviço? É uma coisa que eu posso usar? Então, a maior dificuldade foi tanto preparar a equipe com essa mentalidade, né, para a gente poder passar isso para os clientes, quanto educar toda uma cidade de que, assim, agora existe um serviço bom para vocês e os cães de vocês precisam disso. Não dá mais para o seu cão ficar só em casa, sozinho o dia todo. Vamos fazer algo melhor para o seu cão. Na verdade, você teve que mostrar que ele precisava do seu serviço. Nem ele sabia que ele precisava. Não. Aí você teve que mostrar, falar, não, você precisa do meu serviço. Exatamente. E é muito o que acontece também, Amanda, com alguns alunos que estão em cidades menores ou que estão iniciando sem ter feito uma boa pesquisa de mercado, essa dúvida que eles sentem, assim, sabe? Tá, mas eu vou abrir, como é que eu vou fazer as pessoas me conhecerem? Como é que eu vou fazer elas chegarem até mim? Principalmente porque, assim, quando a gente tem o hotel e a creche juntos, é o que eu sempre digo para vocês, o hotel, ele acaba sendo um serviço mais necessário, né? A pessoa viajou, ela precisa, ela vai procurar atrás. A creche, tem muita gente ainda que não sabe dessa necessidade ou dessa possibilidade. E isso que você está falando faz assim, muito, muito sentido, porque se não tiver esse trabalho, o que adianta você ter uma estrutura incrível, você ter profissional incrível, você não vai ter cliente. Você não vai ter quem consumir o seu serviço, não adianta. Exatamente, e é por isso que a gente está falando tanto que a parte de hotel, principalmente de daycare, né, de creche, ela está bombando esse ano, por quê? Porque você não precisa mais explicar o que é, as pessoas já sabem, né, na maioria das vezes é um assunto que está bombando, que está super recorrente, então as pessoas sabem que esse produto, que esse tipo de serviço existe. Porque eu acho que a gente pode até fazer uma analogia em relação ao pet shop. Vamos pensar um tempão lá atrás, pet shop era um luxo, né? Não era necessidade, há muito tempo atrás. As pessoas davam banho na casa e muitas vezes não dava banho, não dá banho no cachorro. As pessoas não davam, porque o cachorro não ficava... O cachorro ficava fora, né? Então, a galera que começou a montar pet shop, ela começou a mostrar a necessidade, a saúde do seu animal, se ele não tomar banho pode dar problema de pele, começou a mostrar que precisava. Hoje, já não precisa mais disso. Hoje, dar banho no cachorro é uma necessidade, não é mais luxo. Então, eu sinto que a parte de daycare, ele tá nessa transição. E é por isso que a gente está falando que vai chegar no ápice. Ele está chegando nessa transição. Eu acho que ele tá nessa transição, talvez, nesse ano, nesse momento. E aí você me diz em relação à sua experiência. Por quê? Tá crescendo esse serviço, a galera tá sentindo que precisa, não, realmente, o meu cachorro fica muito sozinho, tá muito estressado, e a galera tá começando a procurar, sem necessariamente a gente ter que mostrar essa necessidade que você teve que mostrar. Sim. Eu acho e é por isso que a gente está falando tanto que esse mercado está crescendo muito, né? Então, eu acho que essa dificuldade foi uma dificuldade que você enfrentou, que eu acho que hoje
tá mais fácil, né, de vencer essa dificuldade? O que você acha? Amanda, eu acho que tá mais fácil em relação a, como você falou, a procura das pessoas, né? A gente ainda tem pessoas procurando com mais facilidade esse serviço, mas o que eu percebo, né? O que a gente vê do contexto geral? Que ainda precisa, assim, você está mostrando, não é nem só a necessidade, porque a necessidade as pessoas já estão percebendo, mas é assim, ó, dentro daquele espaço, o que realmente acontece, quais são os benefícios. Vocês conseguem perceber assim, a necessidade, os tutores já estão começando a perceber. Nossa, eu não tenho tempo para o meu cão, ou está tendo alguma alteração comportamental, as pessoas já têm essa consciência de que alguma coisa não está boa e que elas têm algum lugar para procurar, mas elas ainda não entendem nem como isso funciona dentro do espaço, nem como esse trabalho realmente é realizado e nem quais são os benefícios para o cão. A gente percebe que tem muitos tutores que procuram como uma solução para o problema deles, para o problema do tutor, o problema de tempo, o problema de melhorar o comportamento do cão, mas agora também, assim como há um tempo atrás, era o momento da gente mostrar que estava chegando um serviço bacana, um serviço diferente, e que as pessoas podiam contar com um espaço para os cuidados dela, agora é o momento de a gente mostrar também os benefícios para esses tutores, sabe? Do que realmente um serviço de creche canina bem realizado, bem pensado, bem estruturado, traz de benefício para aqueles cães que estão lá como alunos e também os que estão hospedados. Porque os tutores ainda não têm tanto essa noção e a gente percebe muito isso na própria rotina nossa de dia a dia, em relação aos questionamentos que os tutores fazem, ou as coisas que eles solicitam para nós dentro do espaço, é uma coisa que não é viável a gente fazer, porque sai da rotina. Então, se a gente não informar os tutores o que é feito e quais são os benefícios para os cães, também fica que assim, não adianta só você dizer cheguei, mas você não dizer para quê, entendeu? Essa é uma dificuldade assim que é recorrente, que eu tive muito na época que eu abri, mas eu percebo que hoje as pessoas estão abrindo o tipo de negócio pela oportunidade que está surgindo, mas sem saber assim exatamente aonde que elas vão chegar com isso, sabe? E como que elas devem chegar. Talvez, e eu acho que o que pode estar acontecendo essa dificuldade, talvez é porque é moda. É moda, as pessoas querem postar que o cachorro está indo para creche, né? Quer compartilhar isso nas redes sociais. E aí, então, isso também é um novo desafio, porque esse cliente ele não vai perdurar, ele vai ficar lá um mês, né? Não vai ser um cliente fiel. Então, o ponto principal, eu acredito, que para você trazer novos clientes e para você ter clientes fidelizados, é trabalhar esse ponto que você está dizendo. É mostrar o porquê, o para quê, e, enfim, provavelmente ele vai sentir a diferença nesse ao longo desse serviço. Bom, então esse foi esse primeiro desafio que você enfrentou e que eu acho que hoje esse desafio está um pouquinho diferente do que quando você abriu, né? Que são esses desafios que a gente está falando agora. E em relação à parte estrutural do negócio, a parte física mesmo, quais foram os principais desafios que você teve relacionado a isso? Na verdade, assim, ó, Amanda, eu tinha já, por experiência, muito conhecimento com animais, né? Então, assim, em relação à parte comportamental, para mim foi mais fácil. Quando a gente iniciou, a gente tinha um etólogo na equipe, então toda essa parte de como lidar com os cães era muito mais fácil. Mas, realmente, como deveria ser aquele ambiente, não era tão claro, né? Então, eu sempre repito aqui também, a gente teve muita dificuldade em achar uma casa que estivesse dentro dos padrões para a gente poder trabalhar com cães, por N situações específicas, né, pontuais aqui, tanto de Campo Grande quanto do momento que a gente estava passando. Mas, em estrutura, a grande dificuldade foi, assim, saber realmente o que é necessário no seu espaço para você trabalhar com cães em grupo, porque às vezes a gente tem a nossa casa, a gente tem uma noção de espaço, mas você pensa em um cão, em dois cães, em cães que já têm uma educação ou que já convivem conosco, mas e quando você recebe no seu espaço um número grande de animais que têm educações completamente diferentes, costumes completamente diferentes, mas que eles têm em comum o fato deles serem cães e deles quererem expressar o comportamento natural do animal, né? Então, isso para você transpor para um ambiente, para você fazer que aquele espaço seja adequado, tanto para você conseguir trabalhar, quanto para aqueles cães conseguirem conviver, interagir e terem realmente algum benefício,
foi mais difícil, porque essa noção a gente não tinha. Então, isso eu falo em relação assim, ó, de repente definir um tamanho que fosse bom, com a quantidade de cães que podia ter naquele espaço. Às vezes a gente peca, colocando muitos cães, sem perceber que alguns não estão bem ali, ou que de repente aquele espaço já está um pouquinho saturado, que de repente você tem que dividir aquela turminha. A gente peca em fazer as passagens ou em fazer barreiras, porque a gente não sabe como cada cão vai reagir. Então, por exemplo, na primeira casa, ela era um sobrado, mas a parte que os cães mais ficavam era na parte de fora. A gente tinha uma área de piscina e a primeira coisa que a gente fez quando a gente entrou na casa foi realmente isolar aquela parte pelo risco da piscina, mas porque a gente sabia que ali não era um local de acesso, até porque ela tinha um degrau, então não era um local de acesso contínuo dos cães. A gente não queria e sabia que por todos os riscos eles não deveriam ficar indo lá toda hora. Isso ficou perfeito. Mas e os outros espaços, né? A gente tinha uma área grande vou dizer que era recreação, mas no espaço da casa é como se fosse uma varanda. E ela descia e dava um acesso para a garagem. Demorou um tempo para a gente perceber que a gente poderia, com esse espaço, fazer 2 áreas separadas, criar ambientes diferentes dessas 2 áreas, então que a gente podia revezar os cães nessas atividades. E outra, em uma dessas passagens a gente tinha uma faixa de escada. E essa escada poderia ser cercada também e servir para a gente fazer a passagem dos cães e a nossa com mais segurança. Isso eu já estou falando do resultado final, tá? Mas isso só quando a gente estava com os cães lá e depois de ter montado tudo direitinho, gastado tudo que a gente tinha para gastar, que a gente começou a perceber, opa, a gente vai ter que fazer mais melhorias aqui, porque isso aqui não está funcionando. Então, isso é o que eu acho que é o mais difícil. Aí a gente teve que adaptar portões. Um dos portões não dava com a altura da escada. Depois, conforme a gente foi recebendo cães diferentes, porque alguns cães não têm algum comportamento. Conforme os tipos de cães diferentes que você vai recebendo, que você percebe as dificuldades. Alguns cães simplesmente não conseguiam passar o portão. Ok, a gente barrou ali. Mas eles pulavam pela lateralzinha e subiam pelo outro lado. Uma coisa que a gente não tinha enxergado, né? Ah, é óbvio, se ele não passa o portão, ele não vai conseguir subir a muretinha. Então, são coisas que, às vezes, mesmo que a gente planeje, porque a gente entrou na casa antes, a gente não fez tudo correndo. Mas só quando a gente está com os cães no espaço, ou só quando a gente já tem a experiência, ou um olhar de alguém experiente que bate o olho e fala assim, cara, isso não vai dar certo, isso você pode tirar porque vai acontecer, é que você consegue melhorar, entendeu? No início, quebramos muito a cara e gastamos, assim, com essas implementações, com essas melhorias que elas não estavam previstas no nosso orçamento, porque a gente já tinha deixado a casa pronta. Então, isso, de repente, foi somando e, para nós, isso foi ruim. Deixa eu só tirar aqui uma coisinha. Tá vibrando, né? O som, pronto. Agora foi. Outra coisa que eu imagino que talvez possa acontecer, será que também, se você tivesse mais experiência nessa questão da estrutura, você não teria conseguido, às vezes, tirar antes do papel o seu projeto? Porque foi o que eu falei, às vezes a gente fica pensando o seguinte, não, meu espaço ideal tem que ser uma casa grande, tem que ser um espaço assim, tem que ser um espaço assado, que você não tem experiência e cria, né, coisas na cabeça de como tem que ser. E depois com a experiência você vê que, pode ser muito mais simples do que você está imaginando para começar o negócio. Isso faz sentido? Faz, total. Até porque, assim, hoje vendo, né, com mais experiência, eu consigo olhar agora para diversos espaços ou diversas casas. Quando eu digo espaço, às vezes pode ser uma área livre, tá? E que aí a gente já começa a mentalizar o que dá para ser feito ali. Ou casas, que é claro, né? Se for uma casa, cada construção é uma, mas assim, algumas casas você já consegue olhar, é igual arquiteto quando entra no espaço, sabe? Fala assim, nossa, isso aqui dá pra você fazer uma estrutura maravilhosa. E a pessoa fica olhando e fala, nossa, como que ela tá visualizando isso, sabe? É bem assim que funciona. A gente entra e já sabe, cara, esse corredor funciona pra tal coisa, aquela área é ótima pra você fazer dessa forma. Essas 2 portas que às vezes a pessoa olha e fala, o que eu vou fazer com isso? Servem pra você fazer manejo. Então, assim, a experiência realmente te leva a uma melhoria e um aperfeiçoamento e você bater o olho e falar assim, cara, isso aqui é ideal para trabalhar com cães, porque isso funciona. E outras coisas que você vai ter que adaptar também. O seu olhar está pronto para aquilo e falar assim, nossa, eu consigo montar a estrutura ideal para trabalhar com cães aqui. Então, isso que você falou também faz total sentido. Mas se você entra sem experiência só com achismo, realmente você pode fazer da forma errada, pode fazer e acertar também, tá, Amanda? Mas as chances são menores
E outra, às vezes você ainda, depois que você fez erro, você ainda não sabe qual é a solução, mas você faz uma correção em cima daquilo, porque você já percebeu que tal atitude ou tal construção, tal reforma foi errada, mas se ainda sem informação, você faz errado de novo, mesmo querendo melhorar. Então você percebe que você vai ter que passar por várias reforminhas ou por várias melhorias, de repente, para chegar naquilo que é ideal, enquanto já podia ir direto para o que é o certo. Com certeza. Sabe? Com certeza, isso faz muito sentido, é muito dinheiro jogado fora, né, para experimentar, muito dinheiro jogado fora. É muito dinheiro que a gente sabe que é o que pesa mais no bolso, porque a gente não tem, principalmente para quem está iniciando, não tem esse recurso separado, né? Não está esperando isso. Mas além do dinheiro, é o tempo perdido, é o estresse todo que você causa para os cães que estão no espaço, porque aquilo tá, sabe, tá bagunçado, tá desordenado, é o estresse para a equipe, que às vezes você tem uma equipe que tá super animada, mas tudo no seu espaço dá errado, aquilo é um caos. Porque a pessoa fala, cara, não foi isso que eu pensei para trabalhar, sabe? Não é esse o lugar que eu quero para trabalhar. Então, uma coisinha que parecia simples, ou que você achava que o problema ia ser só financeiro, ele se torna um problema geral, porque nada funciona. Exato. E aí era a minha próxima pergunta. Em relação a processos e procedimentos dentro do motel e daycare, porque assim, isso tem que ser rígido, né? Porque o processo e procedimento dentro de uma rotina com cães em grupo, você trabalhando com isso, um processo que não acontece, um furo no processo, pulou etapa de um processo, o resultado pode ser catastrófico, pode ser uma morte de um cachorro, pode ser uma briga de um cachorro, pode ser uma fuga de um cachorro, né? Como que foi esse desafio de montar assim, o processo ideal, o procedimento ideal? Porque, obviamente, quando você começou, você precisou entrar no campo de batalha para você achar a fórmula ideal, né? Sim, foi, na verdade, assim, estressante e catastrófico, porque realmente a gente aprendeu. Não vou nem dizer na porrada, foi na briga mesmo, foi nos erros. Então, assim, algumas coisas, novamente eu volto a dizer, por ter um profissional na equipe, nos ajudou muito, mas ainda assim, só no dia a dia que a gente aprendeu que de repente aquilo não funcionava. Às vezes funciona, muita coisa funciona na teoria, sabe? No rodapé de livro, mas para quem tá ali no dia a dia, não é bem assim. Então, para criar todos esses procedimentos, todas essas regras, toda a nossa forma de conduzir a empresa e as atividades lá dentro foi bem cansativo e foi bem estressante. Tanto que eu posso te dizer assim, como a gente mudou também de espaço em 6, 7 meses depois da abertura, a gente teve que rever e refazer alguns procedimentos porque a estrutura era diferente e outra. A gente aumentou muito rápido o volume dos nossos cães. Então, assim, o que servia ali atrás para um número pequeno, na hora de mudar para um grupo maior de cães, teve que ser melhorado. Crescer então, assim, o quê? Ai, pronto. Um acidente. Pronto. Crescer dói, né? Crescer dói. Crescer dói, crescer dá medo e crescer você acaba errando em algumas fases do seu crescimento, mas são importantes, né? Então, você estava falando dos procedimentos, definir é muito difícil. Com as pessoas que eu sempre conversei que estão no negócio já hoje, com os alunos, com colegas, porque a gente conversa bastante com quem está na área, é o nosso momento de desabafo e de aprendizado também. Uma das coisas mais difíceis que eu percebo, vou falar para quem está iniciando, mas eu já vou falar o que acontece para quem está no mercado. Para quem está iniciando, é conseguir impor todos esses procedimentos, tanto para os clientes quanto para a equipe, porque todos têm que estar, né, informados e cientes. E além de impor, é dar continuidade. Porque às vezes, para quem está iniciando, esse procedimento parece que está ok. Mas você vai percebendo que ele muda. E muitas pessoas não têm essa resiliência, não têm essa capacidade de lidar com as mudanças, principalmente se elas forem muito rápido, né? Então, assim, o que eu já digo para quem está iniciando é que tenha paciência, que defina realmente os seus procedimentos, que defina suas regras, mas que tenha consciência de que elas vão mudar, porque elas precisam mudar para você melhorar e para você crescer. E que você tenha paciência para passar isso para sua equipe e para os tutores, porque às vezes você também vai ter que mostrar para ele essas alterações. Mas mais do que isso, é você realmente se manter firme quando você definir e ver que está funcionando, porque educar as pessoas é muito difícil.
Quando você tem um procedimento, um protocolo na sua empresa, às vezes as pessoas, principalmente os clientes, vão confrontar, vão dizer, não, eu não concordo com isso, eu não quero que seja dessa forma, meu cachorro não vai passar por isso, ou ai, eu não tenho tempo de seguir toda essa sua, esse seu protocolo. E aí, gente, a tendência é a gente no desespero falar, putz, eu vou perder esse cliente, deixa fazer de qualquer jeito. Não pode. Primeiro que duas coisas acontecem quando você já faz isso errado no início. A desordem, é você não conseguir dar continuidade a um trabalho que tem toda essa seriedade e essa importância de ser feito da forma correta e com padrões. E pior, e isso eu digo para você assim, Amanda, certa do que eu estou dizendo, tá? Para você e para todo mundo. Se você não mantiver isso correto, se você não mantiver os seus procedimentos em ordem, se a sua equipe não estiver seguindo isso, se os seus clientes não estiverem informados e eles não entrarem no clima da sua empresa, se eles não entrarem na vida da sua empresa da forma que você coloca, você nunca, e eu tô falando sério, tá? Você nunca vai conseguir ter a sua empresa funcionando. Você toda hora vai estar apagando fogo, você nunca vai conseguir formar os grupos ideais dos cães na sua creche, você nunca vai conseguir ter uma hospedagem minimamente mais tranquila, porque a hospedagem ela já tem o problema de ter cães entrando e saindo em dias e em horários não porque você definisse, mas em dias alternados. É uma coisa que você não consegue controlar, porque nem todo mundo viaja no mesmo dia, né? A creche você já consegue organizar dessa forma. Mas se você não mantiver o seu dia a dia, a sua rotina e os seus procedimentos feitos, realizados, seguidos, esquece. O que eu falo para vocês é assim, a creche canina e hotel não precisa ser caótico, os dias não precisam ser estressantes. Tem como isso ser gostoso, tem como seu ambiente ser tranquilo, ser agradável? Tem. Mas se você não fizer dessa forma, você não vai atingir isso, tá? Porque é dessa forma Não, e assim, e se tá estressante, se tá caótico, tá errado. Isso não tá errado. Não Amanda, é, não é. Quantas vezes no espaço, e eu vou dizer isso, algumas pessoas vão falar assim, tá bom, mas é porque eram cães que já estavam com ela há mais de um ano. Não. Tanto com hóspedes quanto com alunos de creche, que em alguns momentos estavam entrando, estavam iniciando a atividade. Mas quantos dias a gente tinha 20, 22 cães no espaço, sem um barulho? Não vou te falar 24 horas, porque às vezes você tá brincando, um cão late, toca a campainha, os cães latem. Então, assim, eu não vou dizer para você silêncio e tranquilidade absoluto. Mas no dia a dia normal, quantas vezes a gente olhava em volta, era até uma brincadeira interna nossa, de olhar e falar assim, gente, e aí, tem 22 cães aqui mesmo? Porque era tudo numa harmonia, cada um fazendo a atividade que foi proposta, ou no momento de descanso, mas assim, o dia nosso era tranquilo. Então, até a gente se sentia à vontade, feliz no espaço, porque era gostoso, sabe? Uhum. E isso que você está falando, Luana, isso é muito importante as pessoas entenderem que isso é possível, isso é o certo. Isso é o certo. É o certo. E como é que foi para você conseguir chegar nesse processo que você considera hoje eu não vou dizer perfeito, né? Porque nada nessa vida é perfeito, mas o ideal, o processo ideal para conseguir chegar nisso. Porque eu aposto que até você conseguir chegar nisso, você teve muitos dias de cão, né? Foram muitos dias assim complicadíssimos, caóticos, estressantes, para você conseguir chegar na fórmula ideal. Sim. E como é que foi o processo? Vou dizer já, mas só reforçando o que você falou de dias caóticos, Amanda. Como eu sempre eu falo pro pessoal, não é uma coisa que eu nunca omiti, eu gosto muito de estar no operacional, de estar ali, de estar com os cães. Lógico que você tem que administrar toda a empresa, mas o que me fez, inclusive, conseguir definir protocolos e regras foi estar ali para saber como que os cães agem, como que é realmente aquele dia a dia. Mas no início, que isso ainda não estava organizado, que isso ainda não estava detalhado, que a gente ainda não tinha o norte até para treinar a equipe, tinha dias que eu tinha vontade realmente de largar tudo, de ir embora e falar assim, cara, eu não volto mais, sabe? O que às vezes faz a gente ficar é realmente o senso de responsabilidade que você tá ali, que você se propôs, que aqueles cães precisam de você. Mas com todo assim, o amor que eu tenho ao meu trabalho, com toda a certeza que eu tenho que eu vou continuar fazendo isso pro resto da vida, que é o que eu gosto, no início tinha dias que eu falava assim, cara, eu errei feio. Não é nada disso que eu pensei pra mim, não é nada disso que eu quero, tchau, eu vou fazer outra coisa, sabe? Era realmente desesperador. Mas o segredo,
O segredo primeiro, assim, Amanda, é paciência, porque as pessoas precisam entender que por mais que elas se informem, por mais que elas estejam qualificadas, quando a gente trabalha com cães, a gente precisa de tempo, porque assim, a resposta tem que vir dos cães, não tem que vir só de nós, né? Então você precisa de tempo para fazer um trabalho correto e esses cães responderem da forma correta. O seu tempo vai ser menor se tudo for feito da forma certa, né? Porque aí você não fica errando. Tempo, então, para você entender que você precisa se estabilizar e ter a resposta de cada cão. Uma equipe bem treinada e bem qualificada para que tudo aconteça. A gente até comentou sobre isso no workshop, com consistência, né? Que tudo aconteça realmente, todo mundo fazendo da mesma forma, todo mundo repetindo os procedimentos, os protocolos, para que não saia da rotina e aquilo se torne um caos de novo. Então, a gente precisa desse tempo, precisa dessa consistência, a gente precisa de disciplina para não falar assim, não cair na de um cliente e falar assim, poxa, esse cliente está sem tempo, então eu vou furar o protocolo e vou pegar esse cachorro hoje, ele vai entrar na hospedagem hoje. É certeza de que vai dar um erro no seu espaço, é certeza de que vai trazer um estresse enorme para os cães que já estão lá, é certeza que alguém não vai estar preparado para receber esse cão ainda e vai dar algum problema, tá? Que é quando a gente fala da quebra de protocolo. E outra coisa muito importante, dentro desse contexto todo, é o que eu sempre bato em cima. Eu vejo ainda que algumas pessoas colocam no papel ou falam, vou implementar, mas elas fogem um pouquinho disso. É a questão da rotina em relação a você avaliar também o cão que vai entrar no seu espaço e a você fazer a adaptação. Tem muita gente que ainda pula essas etapas pela falta de tempo do próprio tutor e pela gana de assim, eu preciso ter cães no meu espaço. E aí você faz tudo atropelado. Não vai dar certo, gente. Você colocar um cachorro que você não avaliou, que você não conhece, que você não tem a menor noção do perfil desse cão. E você não adaptá-lo ao seu espaço. Você achar que assim, não, eu jogo ele aqui, a natureza vai fazer com que ele se adapte. Não é assim que funciona, gente. Ou até é. Mas isso é tão estressante que na hora que der certo, se é que vai dar, o cão já foi embora do seu espaço ou já causou o estrago necessário. Sabe? Então, essas coisas que eu digo, eu tô sempre batendo e repetindo nisso, não é à toa. É porque para chegar onde eu cheguei, para chegar nas respostas que eu cheguei e falar para vocês, olha, um ambiente de creche de hotel pode ser tranquilo, pode ser um ambiente extremamente pacífico e agradável para todo mundo, é porque é dessa forma. Se você não fizer dessa forma, não vai ser. Então, assim, eu sou bem direta mesmo, porque eu não fico iludindo, não. Ah, se você não vai fazer adaptação do cão, se você não vai fazer avaliação, se você acha que pode ser de bate pronto, vire na recepção, ele é bonitinho, ele abanou o rabo pra mim, pode se hospedar. Esquece tudo isso que a gente está falando aqui, porque não vai funcionar. E o pior, Amanda, isso sendo trabalhado dessa forma errada a longo prazo é resultado de porta fechando. Não, não tem nem dúvidas, assim. E uma coisa que eu falo, quando a gente está falando de mercado pet, né? A gente tem, talvez, aquela ideia de que um negócio de sucesso é você montar algo que ninguém montou ainda. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, agora já tem um monte de hotel e daycare, não adianta. A minha cidade é pequena, eu tinha que ter aberto, eu tinha que ter sido o primeiro, eu tinha que ter começado com isso. Para com essa ideia. Para com essa ideia. Primeiro porque tem, de repente, ok, já tem alguém que faça isso, mas olha o detalhe que a Luana está dando aqui. Primeiro de tudo, será que essa pessoa está fazendo bem o que ela se propôs a fazer? Porque tem muita gente entrando no mercado sem zero experiência, gente, tipo zero. A pessoa foi lá, ela fez um curso de dog walker, ela fez um curso de recreador e ela vai montar um hotel e daycare. A responsabilidade é muito grande, não é só isso, não é só isso. E tem gente que nem isso faz. Eu amo cachorro, minha vida é cachorro, eu tive cachorro a vida inteira, eu tenho 8 cachorros, eu tenho 8 cães, meu sonho é trabalhar com cachorro, eu vou abrir um hotel e daycare. Não vai rolar, não vai funcionar, não vai funcionar. Assim como... Ou vai funcionar na primeira temporada, né? Abriu em dezembro, funcionou. E depois? Exato. Então, assim, você é uma empresa como qualquer outra e ela tem processos e procedimentos como qualquer outra empresa. Então, isso é um ponto importante a ser colocado. E outra coisa, quanto mais concorrentes, quanto mais pessoas falando disso, melhor, porque essas pessoas vão estar fomentando o mercado. Nossa, meu Deus, aqui na minha cidade é pequena e já tem 8 daycares para cachorro. Cara, peraí, será que o meu cachorro não precisa disso também? Porque tá abrindo tanta empresa disso, tá abrindo tanta coisa.
deixa eu entender melhor o que que é esse serviço. Então, isso vai te ajudar a fomentar o mercado e trazer mais gente. Mas o que que é, digamos, o pulo do gato, né? A cereja do bolo, enfim, o segredo, né, para você ter um negócio de sucesso. É você ter padrões, é você ter processos. E o que a Luana está falando aqui é fundamental para que a gente entenda, porque eu, por exemplo, antes de conhecer a Luana, antes de ter esse trabalho, eu sou do mercado pet, mas a minha expertise é pet shop. Eu achava que era normal você ter um ambiente com muitos cães. Com muitos latidos, eu imaginava um ambiente de daycare, muito barulho, muito cachorro latindo, aquela coisa. Era assim que eu imaginava na minha cabeça, que seria o normal. Ah, normal, eles estão latindo, estão brincando, estão, né? Mas depois de, claro, aprofundar todo o conhecimento e entender todo o que a Luana criou ao longo dos anos, entender todo o método dela, eu aprendi que, gente, isso é completamente errado. E, aliás, ninguém sobrevive, né, Luana? Ninguém sobrevive num ambiente desse. É impossível, é impossível. E o mais importante você vai aguentar até quando um ambiente assim? Tudo bem, os incêndios vão acontecendo, você vai apagando, mas vai chegar uma hora que você não vai ter vida. Você vai estar muito esgotado. E o principal, se a creche não é para dar bem-estar animal, você está fugindo da sua obrigação principal, porque você não vai estar trazendo bem-estar para o cão. Você vai estar trazendo estresse. Ele vai voltar completamente estressado. Eu acho que faz sentido isso, né? Faz, e o problema é que às vezes essa resposta não é imediata. Esse estresse ou esse transtorno que quem está trabalhando de qualquer forma com os cães nesse espaço, ele não tem uma resposta imediata. Isso é um pouco a longo prazo. E aí, gente, o estrago já está feito, sabe? Para o cão, né? Pensando no animal e depois também na rotina dessa família, porque vai ter um cachorro com transtornos, com comportamentos diferentes do que eles estavam acostumados, de repente um cachorro agressivo, um cachorro que ficou tão estressado que começa a ter baixa de imunidade e fica doente. Tem N situações que também envolvem a saúde, tanto mental quanto física do cão. E se frequentar um espaço estressante, um espaço que não funciona da forma correta, vai dar errado. É exatamente como acontece com crianças quando elas estão frequentando. A gente sempre faz esse comparativo, porque às vezes é até mais fácil das pessoas enxergarem, né? Mas o comparativo de uma criança que está frequentando uma escola em que o tipo de educação não é o mesmo, né, que a família está acostumada, ou que ela é maltratada, ou que ela está sofrendo alguma coisa, a resposta é no comportamento da criança, gente, porque nem toda criança já se comunica ou tem a percepção para falar, né? Então tá no comportamento. E aí os pais falam, opa, alguma coisa tá errada aqui, porque meu filho não era assim, porque ele não tá querendo mais ir, porque alguma coisa mudou. Os cães é a mesma coisa. O problema é que às vezes vai demorar um tempo para esse tutor enxergar, e aí, gente, vocês já acabaram com a vida desse cão, e muito provavelmente com de outros que estão no espaço. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. A Amanda estava falando até assim da continuidade ou do estresse no espaço. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar quando a gente trata de equipe são duas situações. Às vezes as pessoas estão começando, elas enxugam a equipe, então tem muito, até aconteceu comigo, do proprietário, né, do sócio ir trabalhar, porque eu não tenho equipe, eu posso lá fazer, eu que vou trabalhar no espaço. Só que se você não tiver minimamente alguém para dividir essas atividades, você também não vai dar conta. Mesmo você sendo dono, você já tem tantas outras preocupações e obrigações, gente. E aí você ainda trabalhar num ambiente que ainda é estressante, que você está começando a entender essa rotina, está começando a entender quais são os cães que você recebe, não dá conta, você pira. Você pira e você realmente desiste. Ou você vai trabalhar por obrigação no estresse tão grande que você nunca vai conseguir manter a harmonia do seu ambiente. Porque o estresse está em você. E por mais que você não chegue no seu ambiente chutando tudo e gritando, você está transmitindo aquilo para os cães. Você está tenso, você está irritado, você está nervoso. O mínimo que o cachorro faz naquele espaço é assim, astronômico. Então aquilo vira uma bomba. Então assim, não dá certo. Então a gente tem que também ter consciência de que mesmo começando, você tem que ter uma equipe, você tem que ter mais pessoas para dividir essa atividade. Porque você precisa de um momento de descanso, você precisa revezar essas atividades. Então, tanto às vezes revezar
a atividade na rotina, né, quando a gente fala dos recreadores, mas revezar o tempo da sua cabeça, do seu momento de descansar ou de você fazer outra coisa. E aí, quando a gente fala de equipe, é exatamente a mesma coisa, gente. Não errem no fato de falar assim, eu tenho uma equipe formada e aí vocês, bombardearem essa equipe de horas de trabalho, de atividade, de coisas para fazer. Eles são humanos também, eles precisam de revezamento, porque com o tempo, essa equipe também vai passar a ficar estressada. E isso, mesmo se você tiver um ambiente calmo, tá, Amanda? Se você já tiver porque é um ambiente de trabalho diferente, né? Pensa, por exemplo, um ambiente de escritório, que a pessoa ela vai fazer hora extra e tal. Cara, é ela e o computador. Agora, você trabalhar com cães, você trabalhar com cães em grupo, trabalhar com outras pessoas, é diferente. É um trabalho diferente. Da pessoa. Então, quando eu falo isso, eu também reforço muito para o pessoal assim, vocês têm que pensar 100% todos os dias nos cães, né, e nos seus clientes. Mas pensem também, outros 100% na equipe de vocês, como que tá essa pessoa, se ela não tá trabalhando muito, se aquele dia não foi muito sobrecarregado dela, dá uma folga para ela. Se ela eu não sei, cada pessoa às vezes divide de uma forma, mas se ela é a pessoa que está sempre nas atividades, porque ela tem habilidade para isso, nas atividades de mais agitação, numa semana, ou intercala dia sim, dia não, põe ela para fazer atividade de descanso com o cão, ou põe ela para fazer atividade de alimentação, mas assim, troque essa rotina da sua equipe também e dê uma atenção especial para sua equipe, porque ou essa equipe não vai ficar muito tempo, ou tem uma coisa, gente. Você trabalhar com uma equipe que não está satisfeita, que está desmotivada ou que está muito cansada, e trabalhar com cães é cansativo, vai resultar no comportamento desses cães. Porque essa pessoa da sua equipe, mesmo sem querer, tá, gente? Ela não vai fazer isso obrigatoriamente. Mesmo sem querer, ela vai afetar os cães. Ela vai estar trabalhando de forma errada no seu espaço. Ela vai estar mais irritada, mais agressiva. Isso vai afetar completamente a rotina ali de vocês. Então, pensem também nas pessoas que estão trabalhando no seu ambiente, assim como em você, se não está muito sobrecarregado. Porque não vai dar certo, gente. A longo prazo, não vai dar certo. Não, com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. E é claro que a gente poderia ficar aqui um tempão, né, falando sobre isso e todos esses desafios e dificuldades. E por isso que é muito importante a gente escutar histórias de pessoas que viveram o que vocês querem viver e viveram o que vocês estão vivendo. Porque uma coisa é a teoria, gente. Na teoria é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Agora, quando a gente vai para a prática, o bicho pega, é completamente diferente. Então, a gente escutar história de pessoas que passaram pelo que a gente passou ou pelo que a gente vai passar, construíram o que a gente quer construir, eu acredito ser a maneira mais forte de aprendizado. Porque você realmente aprende com quem passou pelo o que você passou, o que você está passando, enfim, né? É a maneira que a pessoa mais vai entender o seu processo, o seu momento. Isso é muito importante, né? Quando a gente está falando de um processo de aprendizado, quando a gente está falando de uma ajuda, quando a gente está falando de uma consultoria, enfim, tem que ser uma pessoa que entende exatamente o que é o seu lado. Porque, de repente, você pode dizer o seguinte, mas é que é difícil esse processo de avaliação, porque eu acabo perdendo cliente, né? Porque o pessoal não tem dinheiro, não tem esse tempo. E ao mesmo tempo, meus boletos estão vencendo, eu preciso de gente, eu preciso colocar gente no meu espaço. E se essa pessoa não tem esse conhecimento da prática, ela não entender exatamente o seu mercado, talvez ela possa te dar uma orientação errada. De virar e falar assim, não, então diminui esse processo de avaliação, faz só de algumas horas, você está perdendo cliente, você tem os seus custos para pagar, você tem não sei o quê, e aí você acaba... Exato, você acaba indo nesse direcionamento e, cara, vai dar errado. Vai dar errado, né? Aposto que aconteceu com você de furar protocolo, porque ainda estava nesse processo de experiência, e é batata que vai dar errado, né? Nossa, quando você fala batata, a gente entrega a idade, né? Assim, é batata que vai dar errado, é certeza, não tem por onde correr. Porque você já sabe. Então, uma coisa que você frisa bastante. Gente, não furem protocolo. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, a gente
Eu e a Luana, a gente está com as inscrições para o nosso curso abertas, tá? As inscrições começaram na segunda-feira, começaram ontem. Como a gente falou, gente, a gente só teve 2 turmas em 2019. Eu sei que quando encerrar as inscrições, a galera vai vir. Ah, eu só vi agora, eu não estava viajando, eu só consegui ver agora. Enfim, vai vir um monte de coisa. E a gente não vai poder deixar entrar, né? Então a gente está sendo bem sincera com isso. A gente está avisando, a gente está fazendo uma live, tem o nosso grupo do Telegram que a gente está avisando sobre as inscrições, tem a nossa comunidade no Facebook, galera que se inscreveu no e-mail do workshop está recebendo esses e-mails. Então, se você quer montar uma estrutura ideal, e quando a gente está falando de estrutura ideal, não é de uma estrutura apenas física, é uma estrutura como um todo. Tá, gente? No curso, a Luana, ela fala muito sobre processo, procedimento. Ela inclusive, tem um calendário da semana de atividades para vocês fazerem com os cães. O que tem que ser a primeira atividade do dia, a segunda, a terceira. Enfim, todo esse processo que ela contou aqui para vocês, todos os perrengues que ela passou, ela tá entregando só o que é bom, só o que funciona, só o atalho. Fala, ó, faz o seguinte, faz isso aqui. É isso aqui que dá resultado. É assim que você vai ter uma creche, um daycare com uma estrutura ideal, faturando legal e que principalmente que você proporcione realmente bem-estar para o seu animal, né? Então todo esse conteúdo tem um conteúdo direcionado, um passo a passo dentro do nosso curso, treinamento com mais certo Hotel Pet Daycare. A Luana, lá, se você entrar no site, no link aqui da minha bio, tem todos os conteúdos, todos os módulos, o que ela aborda em cada módulo, para que vocês consigam entender exatamente qual que é o conteúdo desse curso. Tem um grupo no WhatsApp, gente, com a mentoria, que a Luana tá lá presente todos os dias. Luana, aconteceu tal coisa, um cachorro veio aqui, um cliente veio aqui e falou isso, acabou de aparecer uma cliente aqui com 5 cachorros que ela quer deixar um mês e eu não tenho tempo de avaliação. Vou perder essa cliente, o que eu faço? Luana, um cachorro machucou o outro, como que eu resolvo para que isso não aconteça novamente? E, a gente seguiu todos os processos. Por que isso aconteceu? Todos os dias você tendo alguém para te ajudar diariamente nas suas dificuldades, para te ajudar a que você consiga crescer e ter para quem perguntar. É tão difícil quando a gente não tem para quem perguntar, tá? Então, eu tenho tempo de fazer só um comentário em relação a essa pergunta. Porque a gente também fala assim muito da rotina, dos procedimentos, do que tem que ser feito, mas dentro disso que você falou assim, de alguém para contar ou para tirar dúvida, vou falar do mais recente porque isso é frequente e também não vou ficar expondo todos os alunos. Mas frequentemente, eu tenho uma das alunas que abriu, bem recente, assim, tem 1 mês e meio, 2, e eu tenho acompanhado, porque eu acompanho os alunos tanto no WhatsApp, mas assim, abriu, já tem um espaço, a gente está sempre olhando o que está sendo feito, os stories, até porque ali eu consigo, às vezes, pegar alguns erros e falo, fulana, eu vi que você errou ali, então a gente está sempre realmente conversando. E eu tô vendo as postagens, realmente tá tudo muito legal, e tá tudo muito perfeito, assim, nas postagens, tá exatamente o mundo de Walt Disney. Eu falei assim, deixa eu entrar em contato com essa aluna, porque já tem um tempinho que eu não falo com ela. E quando eu entrei em contato com ela, eu falei assim, olha, eu tô acompanhando, tá super bacana. Por que que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque quando a gente fala de foto e a gente fala de vídeo, é uma coisa que você põe o que você quer, né? Então as pessoas estão vendo aquele espaço e falam, cara, esse espaço é lindo, é maravilhoso, eu vou colocar o meu cachorro aqui, ou outras pessoas querem copiar aquele espaço, porque a gente seleciona o que a gente quer que vá pras redes, né? E aí eu conversando com ela desabou. A gente ficou assim, mais uma hora de conversa, foi realmente mais uma sessão de terapia. E ela desabou, ela disse, Ana, tá tudo errado, eu tô extremamente estressada, tá acontecendo isso, isso, isso. Por todas essas coisas, inclusive, que eu também comentei na live de equipe, às vezes de tempo, ou de não ter tido condições de fazer uma adaptação. E aí entra em tudo isso que a gente falou, sabe, Amanda? Além do suporte, para quem vive, né? Para quem já passou por aquilo e vive hoje em dia, é muito mais fácil até de eu orientar, como eu orientei essa aluna, porque eu sei de sentimento o que ela estava passando. O estresse, a vontade de ir embora. Ela falou, Luana, eu tô criando uma situação que eu tô quase me separando do meu marido em casa.
Eu sei, isso é real, né? Então, assim, quando você passou por tudo aquilo, você consegue, primeiro, sentir o que a pessoa está sentindo, você consegue, né? Você tem empatia. E segundo, você consegue orientar porque você já passou, então aquilo não está te cegando mais. Aquilo, você já passou por aquela etapa, você superou aquilo e você conseguiu um resultado. Então, até para orientar ela foi muito mais fácil, clareou. A gente ainda tem mais uma conversa marcada, porque ela estava sem tempo esses dias, mas é nisso que a gente está falando. Então, quando você tem alguém que já passou por tudo aquilo, que entende o que acontece no seu espaço, eu consigo orientar melhor, eu consigo direcionar, a gente consegue criar soluções mais rápidas e mais eficientes para o seu negócio, né? Para o seu dia a dia e para resolver aquilo. Exato, porque a gente é importante a gente deixar muito claro, e por isso que eu até falei que a gente gosta de dar esse acompanhamento, e isso não é possível fazer com um número grande de turmas, um número grande de alunos. Porque assim, a gente gosta de dar todo esse acompanhamento, porque ali dentro da plataforma vocês vão ter acesso a todos os conteúdos, todos os atalhos, enfim. Mas é claro que na hora de você executar todos esses processos, que já é um atalho, já é um compilado, né, do que é realmente o certo, podem surgir dúvidas. E o principal, gente, uma coisa é quando a gente está no campo de batalha. Quando você está no campo de batalha, quantas vezes aqui você sabia que você estava fazendo coisa errada e você fez errado de propósito? Você sabia qual era a coisa certa, mas você falou, não, eu vou, só isso aqui eu vou fazer errado. Não, eu sei, mas não vai ter problema, eu vou curar isso, eu vou mudar isso. E muitas vezes a gente tem essa tendência de querer fazer do nosso jeito, né? Então, quando quando a bomba estoura, você tem alguém para quem perguntar, você saber como resolver essa situação, isso daí é o diferencial do seu negócio. Muitas vezes é a ponte entre você continuar ou você fechar. Você desistir. Então, isso é uma coisa que cada vez mais, né? Como eu já estou há alguns anos com isso, eu percebo o quanto que é aquela virada de chave, sabe? Você ter um grupo, você ter pessoas, né? A gente sabe que por mais que você faça tudo certo, os dias ruins vão existir. Os desafios, os dias ruins, tudo isso vai existir. Ninguém aqui está querendo falar de uma fórmula da felicidade, de dias plenos incríveis. Não, a gente está dizendo que existe um caminho para você que quer montar o seu hotel pet daycare, para você que quer entrar nesse mercado que está crescendo absurdamente, para você que quer agregar isso ao seu negócio, ou para você que já tem e quer melhorar, quer fazer realmente funcionar e quer lucrar mesmo com isso, existe já um caminho em que a gente te mostra um compilado. Ponto. Só que a gente não mostra só o caminho, a gente te dá a mão e a gente te guia nesse caminho. Então, além de mostrar o caminho, a gente vai junto com você. A gente só não pode te carregar no colo. Isso não dá. Você vai ter que ir com as suas próprias pernas. Isso não tem como. Mas a gente te mostra o caminho e a gente te dá a mão nesse caminho. Então, é óbvio que isso vai ser muito menos acidentado. É óbvio que você vai gastar muito menos dinheiro. É óbvio que você vai errar muito menos. Significa que você não vai errar? Não. Mas significa que você vai errar muito menos. Né? E que vai ser muito mais fácil. E claro, você vai conseguir atingir o ponto de equilíbrio, vai conseguir atingir suas metas de faturamento muito antes. Porque você poupou muito tempo, você poupou muito dinheiro. Então, é exatamente por isso, esse é o nosso objetivo com o treinamento Comece Certo, o teu pet daycare, é você entrar nessa onda, você se antecipar nessa onda desse mercado e entrar da maneira correta e melhorar o seu negócio. Para você que quer participar, o link está na bio, ou é só você entrar no treinamentocomercecerto.com.br. Entra lá, você vai ter acesso a um vídeo nosso em que a gente explica tudo como funciona, a gente explica todos os bônus, a gente explica valores, a gente explica formas de pagamento. E, gente, só para quem não tem tudo. E só para quem não assistiu, de repente, o vídeo ou não está sabendo, tem bônus lá, como, por exemplo, um modelo de contrato para você fazer com o seu cliente, que a Luana contratou um advogado para fazer esse contrato, custou mais de R$2.500 e o modelo está lá disponível dentro do curso para você. Tem modelo de ficha de anamnese, ficha de avaliação comportamental,
Tudo isso para que você aumente a sua segurança em relação ao animal é principal. Principalmente da maneira certa. Porque é a ficha de anamnese que realmente, com a Luana, com os anos, ela foi melhorando. Ela foi, isso aqui faltou na minha ficha de anamnese, isso aqui faltou na minha ficha de avaliação comportamental. Caracas! Se eu tivesse colocado isso, eu não teria tido esse problema que eu tive agora. Como que eu deixei escapar isso daqui? Então, é um modelo ideal. Tá lá, tá pronto, tá pronto. Só você pegar, colocar logo da sua empresa, enfim, talvez dar uma lida se alguma coisa não faz sentido para você ali, mas tá ali pronto. Então, todos esses documentos tem lá na plataforma, tudo em PDF, tá? Então, para você que tá afim de fazer parte, que quer entrar nessa primeira turma de 2020, a gente está avisando que as vagas realmente, gente, são vagas limitadas, porque apesar de ser um curso online, a gente gosta de conhecer nossos alunos. A gente encontra eles no evento ao vivo, a gente quer abraçar, a gente quer saber da história dele. E aí, você fez aquele negócio? Deu certo? Como é que tá? A gente quer stalkear no Instagram, a gente segue no Instagram, a gente quer acompanhar as postagens, a gente quer fazer isso. Não é um curso só por si só online, a gente quer realmente dar esse acompanhamento. Isso não tem como, é impossível fazer com um número grande de pessoas. E tanto que nós só tivemos 2 turmas em 2019. Então, 2020, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe quando vai ser a próxima turma. E estamos no começo do ano. O momento para você começar a se preparar para entrar nesse mercado é agora. É agora. Você tem tudo para ser referência aí no seu mercado, na sua cidade, em relação ao ramo de Hotel Pet Daycare. Tudo, tudo, tá? Tem lá dentro do nosso TCC Hotel Pet Daycare. Então, se talvez vocês estejam com dúvidas agora, quanto custa, como é que funciona, né? Se de repente você está aqui nessa live agora e não recebeu meus e-mails, entra lá, treinamentocomecerto.com.br, assiste o nosso vídeo, rola a página, tem várias informações ali. Inclusive, você pode se inscrever e você tem 7 dias para você testar se você gostou, se você não gostou. Tem o nosso grupo de WhatsApp, tá, gente? Nesse grupo, como eu estava dizendo, eu e a Luana estamos lá nesse grupo. Os alunos, eles se ajudam, trocam experiência, o que funciona, o que não funciona. E são todas as ferramentas que você precisa para você montar a estrutura ideal do seu Hotel Pet Daycare. E, de novo, quando a gente está falando de estrutura, não é estrutura física. Tudo que engloba um Hotel Pet Daycare. Tudo. Processos, procedimentos, rotina, tudo. E eu garanto para vocês que esse nosso treinamento, ele vai te dar muitos anos de experiência e vai fazer você economizar muito, muito dinheiro. Imagina só, Luana, se quando você começou tivesse isso, o tanto que não ia ter te ajudado. Muito, né? Já ia estar muitos níveis acima. Aliás, já ia ter começado no nível que eu já passei, né? Já ia ter começado certinho. Exato. E outra coisa, Amanda, você tá falando disso, de todos esses benefícios, de tudo isso que as pessoas conseguem com o treinamento, você até citou assim, elas realmente conseguem lucrar com o negócio delas. E o que a gente quer dizer com isso? Que muita gente abre pelo sonho de trabalhar com cães ou pelo sonho de prestar esse serviço, mas não sabe nem o valor que vai cobrar. Às vezes eu recebo alunos que falam assim, eu não sei como que eu digo o valor para a pessoa, eu não sei se eu cobro antes, se eu cobro depois, se eu devo cobrar adaptação. Gente, você está abrindo um negócio. Você ter dó, ou você ter medo de cobrar daquele seu cliente, tem que esquecer. Aí você realmente não vai lucrar. Você tem que incorporar que hotel e creche para cães não é favor para vizinho. É uma empresa, é um empreendimento seu e que você visa realmente lucrar com isso. Só que você pode fazer isso da forma correta e da forma pensando no bem-estar dos cães. Eu friso isso, é uma coisa que eu não abro mão. E você realmente ganhar com o sonho da sua vida. E é realmente essa a proposta, né, Amanda? Não, com certeza. E o principal, gente, sabe o que é o principal de tudo desse ramo? Esse ramo, ele tá quase chegando no topo dele. E para mim, o topo de boom, de estouro, tá? A minha sensibilidade de mercado diz que vai ser esse ano. Vai ser esse ano. Então, você tem a chance de você dominar esse mercado. Mas já tem hotel Pet Daycare na minha cidade. Eu te garanto que a maioria faz errado. Por quê, gente? Porque precisa de um tempo de maturação para as pessoas começarem a entender qual que é a melhor forma. E esse ramo é muito novo. É muito novo. Então, o que tem dentro lá do TCC é um compilado, é um atalho,
para que você consiga entender o, a intensidade desse negócio e a maneira correta de você trabalhar nesse ramo. Ponto. Então é o seguinte, você quer trabalhar? Beleza, top, ponto. Essa é a maneira correta de você trabalhar. Os seus concorrentes, eu te garanto que eles não têm isso. Eles não Você vai têm. sair na frente. Mas muito na frente. E de um mercado que tá, gente, bombando. A oportunidade de mercado para você que ama animais, isso é o principal ponto, tá? Ama animais, quer trabalhar com isso, quer entrar nesse mercado, a oportunidade de negócio é incrível, é agora, é agora. Olha só, se você não entrar nesse mercado agora, se você não se especializar, se você não começar a estudar, e se você está aqui nessa live, se você está acompanhando, acompanhou o workshop, está na nossa comunidade do Telegram, é porque você quer montar isso em algum momento da sua vida, tá? Você quer montar isso, você quer entrar nesse negócio, você quer melhorar caso você já tenha. Então, provavelmente, senão você não estaria aqui, né? Provavelmente, esse é um dos seus cenários. E você está tendo uma chance super nova, super fresca, de sair na frente. Se você não pegar essa chance agora, mais pra frente você vai pegar. Vai ser um caminho seu. Não vai ter escapatória, tá? Você vai pegar essa chance, mas aí você vai pensar: poxa, se eu tivesse feito isso lá no começo de 2020, que elas falaram, a Amanda falou mesmo que ia ser a virada do mercado. A Luana falou mesmo que existe uma possibilidade de ser tudo em paz. Que é possível você ter uma creche, um daycare com tudo em paz. Devia ter feito isso antes. Devia ter pego isso antes. Significa que isso vai ser ruim daqui, sei lá, em algum tempo? Claro que não. Mas quem chega primeiro, de novo, bebe água limpa. A oportunidade de mercado é agora. É agora. Começo do ano, começo de 2020, a oportunidade desse mercado é agora. E o que vocês têm chance e acesso a ter de especialização nesse mercado, de foco, enfim, de chegar à excelência mesmo atuando nesse mercado, poucas pessoas têm acesso. Poucas pessoas, porque nós ainda só tivemos 2 turmas do curso, tá? Então, óbvio que o nosso curso é um curso recente. Então, poucas pessoas estão tendo acesso a esse conteúdo. A oportunidade de você sair na frente é agora. Ponto. Bom, então vamos encerrar nossa live aqui, até porque daqui a pouco vai dar o tempo do Instagram. Gente, as inscrições começaram ontem. A nossa programação é da gente deixar as inscrições abertas até sexta-feira, tá? Sexta-feira, faça chuva, faça sol, tsunami, tempestade, não importa, as inscrições vão encerrar, mas a gente tem um número pré-determinado de vagas. E quando essas vagas se preencherem, independente de ser sexta, quarta, quinta, a gente vai encerrar as inscrições. Ponto. Isso é muito claro entre nós duas, porque nós gostamos de dar um acompanhamento muito pessoal para cada aluno e nós somos humanas e é impossível fazer isso com um número grande de pessoas, tá? Então, tô deixando bem claro aqui para vocês. Aproveite a oportunidade enquanto as inscrições estão abertas. Entra lá, assiste o nosso vídeo, entende mais sobre todo a nossa proposta, enfim, e se inscreva o quanto antes, garanta a sua vaga antes que essa oportunidade se feche. E eu sei que depois vai ter gente no meu direct. Amanda, quando que vai abrir de novo? Gente, não tem previsão, tá? A chance é agora. Tem muito trabalho para fazer com essa turma, né, Amanda? Não dá para prever. Tem muito trabalho a ser feito com esses novos alunos. Exatamente, exatamente. Então, Luana, obrigada por você ter conseguido aqui participar comigo dessa live. E nós queremos desejar boas-vindas aos alunos que já estão nessa turma. A gente abriu as inscrições ontem, 5 horas da manhã, uma loucura. A galera acordou cedo mesmo, de madrugada, se inscrevendo. Você vê que realmente são pessoas engajadas a fazer diferença, dominar o mercado. Né, Amanda? Exatamente. Decididas. Cara, parabéns para essa galera. E estamos esperando para recepcionar os próximos alunos que vão entrar aí durante esses dias. Então, obrigada aqui pela presença de vocês. Obrigada, Luana. E amanhã nós temos uma live especial. A live aqui no meu Insta sempre acontece de terça e quinta, mas amanhã vamos ter uma live super especial, tá bom? E vai acontecer às 20 horas. Às 20 horas de Brasília, a gente tem uma live amanhã. E que se eu fosse você, eu não perderia por nada nesse mundo.
ponto. Gente, boa noite. E até amanhã, então, às 20 horas. Tchau, gente. Até mais. A gente espera vocês do lado de cá, né, Amanda? Exatamente, tá esperando aqui do lado de cá, gente. Então, quer saber mais do curso? Entra aí, já faz a sua inscrição, que a gente já vai estar te esperando aqui com conteúdo incrível e saiba que a partir do momento que você está dentro da plataforma, você não está mais sozinho. Um beijo! Vou remover ela aqui. Beijo, gente. Até amanhã, tá? Às 20 horas. Eu espero vocês amanhã às 20 horas na nossa live. Vai ser muito, muito importante você comparecer aqui amanhã. Grandes coisas acontecerão aqui, hein? Então não faltem live de amanhã. Beijão!